E aí, sétimo ano, tudo bem? Vamos estar fazendo a correção aí desse nosso conteúdo aí do livro, do capítulo 8 aí do módulo 4. Vamos lá, vamos estar fazendo a correção disso aí, tá? Ó, eu vou estar fazendo a correção exatamente das páginas que eu mandei para vocês que foi pro grupo de vocês aí, beleza? Então é só ir acompanhando comigo aí, quem tem um livro é só ir acompanhando que eu mandei, eu vou fazer a correção exatamente pelas páginas, beleza? Então vamos lá, olha só, a gente tem aqui um tema que fala assim, ó, calor e temperatura, beleza? E esse tema calor e temperatura, ele dá uma questão pra gente. Observe a situação abaixo. Essa caneca de chá está esquentando minha mão. Então a moça está ali cheia de casaco, cachecol, touca, só não está de luva. Está com a mão na canequinha, um arzinho quente. Aí a pergunta, qual é a fonte de calor da situação citada ao lado? Ou seja, o que está fazendo com que essa moça esteja esquentando a sua mão? O que está passando calor para ela? Bem, no caso ali, é a caneca de chá, correto? Perdão, é o chá quente. Então o que está passando calor para a mão da moça? Vamos dizer assim, a fonte de calor, o chá quente, ok? Resposta, chá quente. Só para lembrar, hoje a nossa correção vai ser diferente, tá? Hoje a nossa correção vai ser oral, beleza? Então qualquer dúvida, não vai ter nada escrito, não vai aparecer nada escrito. Então qualquer dúvida, só vocês darem um pausezinho e voltar, não ouvir direito. Então um pause e volta, tranquilo? O áudio tá bom, o som tá bom, vai estar de boa aí, beleza? Então essa foi a número 1. Qual é a fonte de calor da situação ao lado? O chá quente, ok? A outra questão que nós temos está na página... Peraí... Aqui mesmo. Aqui, ó, logo aqui embaixo. De acordo com a situação acima, como você explicaria a diferença entre calor e temperatura? Então, de acordo com aquela situação ali, dessa moça segurando ali o chazinho quente e o chazinho está esquentando a mão dela, como você, vamos dizer assim, você explicaria a diferença entre calor e temperatura? Então, vamos lá. Calor é a energia transferida de um corpo para outro, no caso ali do chá para a mão da moça. Tranquilo? E temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo, ou seja, a quentura ali nada mais é que as moléculas do chá que estão ali agitadas ali dentro, tá? Devido ao calor, ok? Número 3, está na página ao lado, página 239, passando aqui para vocês virem, tá? Aqui, ó, número 3 aí. Então, pessoal, outra questão aí está aqui, ó. Como medir a temperatura do corpo? Está nesse tema aqui de como medir a temperatura do corpo. Tá, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela aí. Olha o que fala a questão. Questão difícil demais, né? Quem errar isso aqui, desiste. Olha só, que instrumento geralmente os médicos utilizam para verificar se uma pessoa está com febre? Qual instrumento que a gente coloca debaixo do braço? Ou às vezes até no pescoço, para verificar se uma pessoa está com febre. A gente usa um termômetro. Okay? Então, a resposta, termômetro. Difícil demais, né? A outra questão que aparece aí são duas questões que estão na página 240. Tá? Aqui, ó. Página 240. A primeira é essa aqui, ó. O termômetro da fotografia ao lado indica uma temperatura na escala Fahrenheit. Esse valor corresponde a qual temperatura na escala Celsius? Então essa aqui a gente viu aí como foi feita no nosso Meet que a gente fez um pouquinho antes aí. E aqui embaixo tem mais uma questãozinha aqui também, ó. Agora utilize a relação obtida anteriormente para responder novamente a questão do início desta página, aquela questão lá de cima, ou seja, a gente viu acerca disso aí, a fórmula que a gente usou. Ok? Próxima questão. Página 243. Página 243. Vamos passar aqui, ó. Página 240. Não, peraí. Tem essa aqui, ó. 242. O que tem aqui associado à dilatação térmica, tá? Então aqui associado à dilatação térmica. Para iniciar o estudo de dilatação térmica, vamos analisar o que aconteceu na situação. Em um recipiente contendo 200 ml de água e 4 cubos de gelo, Juliana colocou um termômetro de álcool e observou o que aconteceu por 1 minuto. Em seguida, ela colocou o termômetro de álcool em outro recipiente contendo 200 ml de água morna e
e observou o que ocorreu por 1 minuto. Então Juliana colocou ali as estruturas. Aí nós temos aqui a pergunta: o que aconteceu com a coluna de álcool no termômetro quando ele ficou em contato com a água na etapa A? A água, 200 ml de água com cubos de gelo. E na etapa B, 200 ml de água morna. Então olha só, o que aconteceu? Na etapa A, o álcool, a coluna de álcool diminuiu. Você tem água, mas tem gelo, então a coluna diminuiu. Ok? Olha aqui, mostrando aqui a imagem aqui. E na imagem B, a coluna de álcool aumentou, ok? Devido aí à temperatura da água ser morna. Beleza? Então vamos lá. Então respondido aí. Na coluna na etapa A, a coluna de álcool diminuiu e na etapa B a coluna de álcool aumentou. Ok? Agora sim a gente vai para a questão aqui do 243, que são os conteúdos, as atividades desse nosso conteúdo. Complete o quadro abaixo com os valores de temperatura de ebulição e de fusão da água nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Beleza? Lembra lá no nosso conteúdo lá que eu mostrei para vocês que tanto Celsius, Fahrenheit e Kelvin, eles têm os valores mínimos e os valores máximos? Então é exatamente isso aí. Temperatura de ebulição, vamos dizer assim, temperatura de ebulição na escala Celsius. A temperatura de ebulição na escala Celsius são 100 graus Celsius. Lembra lá em cima que ele vai no máximo 100? No Fahrenheit, ele é 212 graus Fahrenheit, tá? E no Kelvin, 373, ok? E a temperatura de fusão, ou seja, o ponto mínimo que tem aí, a temperatura de fusão da água no Celsius é o 0, na escala Fahrenheit 32 e na escala Kelvin 273. Lembra que eu falei para vocês os mínimos e os máximos? Beleza. Questão 2. O nitrogênio líquido é um elemento utilizado em laboratório e nesse estado físico sua temperatura se aproxima de 77 Kelvin. Qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então essa questão aí a gente fez lá no nosso Google Meet, então ela já está respondida aqui para vocês. Beleza? Vocês acharam aí menos 196 graus Celsius. Número 3. Observe o aparato mostrado na imagem que mede a dilatação de corpos. Abaixo, tá? O que vai acontecer com o ponteiro desse aparato, aquele ponteirinho ali? O que vai acontecer com ele? Ou seja, você tem uma fonte de calor, então logo essa fonte de calor tem nesse fio metálico, o que vai acontecer ali? O ponteiro ele vai deslocar para a direita. Tranquilo? Está puxando para cá, conforme você aquece, ele vai ceder, ele vai deslocar para a direita. Explique o funcionamento desse aparato. Vamos lá. A chama do bico de Bunsen, que é a fonte de calor ali, vai aumentar a temperatura do fio metálico. Por sua vez, vai dilatar aumentando de volume. Isso empurrará a haste ou ponteiro para a direita. Tranquilo? De boa? Vamos lá. A chama do bico de Bunsen aumentará a temperatura do fio metálico, que por sua vez vai dilatar aumentando o volume. Isso empurrará o ponteiro para a direita. Show? Respondida essa aí. Questãozinha tranquila também. Agora nós temos algumas questões desse outro conteúdo aqui. Vamos lá. Quantidade de calor. Então nós temos aqui, Reginaldo colocou 2 panelas sobre chamas, iguais de um fogão. Em uma das panelas ele colocou um filtro de água e na outra 2 filtros, ambas a mesma temperatura. Um filtro não, um litro, tá? Ele colocou 1 litro de água e na outra 2 litros, ali filtro, doidão. Em qual das panelas a água atingirá a temperatura de ebulição em menor tempo? Ou seja, já que está associado à quantidade de calor, e essa quantidade de calor está associada à sua massa, então se você tem 2 litros, esse 2 litros vai demorar mais para, no caso aqui, entrar em ebulição do que o que tem 1 litro, a quantidade de água, tá? Então a quantidade menor vai entrar em ebulição mais rápido. Nesse caso aqui, é a panela que está com 1 litro de água. Ok? Número 2, está na página 245, logo a página do lado aí, Só virar o livro, página 245. Questão associada a calor específico. Nós temos ali copo com água, um certo valor, copo com óleo, outro certo valor. Aí do lado também copo com água, copo com óleo. Fala assim, em 2 copos foram colocados a mesma massa de água, ou seja, vamos dizer assim, a mesma litragem.
tá? Vamos dizer assim, se é que você pega litro naquilo ali, de água e de óleo, a mesma temperatura. Esses corpos foram expostos à luz solar por 1 hora. Após esse tempo, 2 termômetros foram utilizados para medir a temperatura da água e do óleo. Em seguida, os copos foram deixados em um local que não recebia luz. Após 30 minutos, as temperaturas da água e do óleo foram novamente aferidas pelos termômetros. Pois bem, aí a gente observando aqui, a gente vê que a água posta no sol tem um certo valor, não dá para eu ver aqui exatamente, e o do óleo está acima, ok? E quando essa água foi posta longe da luz solar, água e óleo, a água baixou uma certa temperatura e o óleo também. Aí o cara pergunta, em qual dos líquidos ocorreu uma maior variação de temperatura? Então, se você vê da água que ela subiu até um certo ponto e desceu até aqui, o óleo ele subiu muito mais e desceu muito mais com a água. Em qual dos líquidos ocorreu uma variação de temperatura? No óleo, tá? Pode-se dizer aí que a massa dele tem a ver com isso aí, tá? Próxima questão. Questão de número 3. Questão de número 3 é questão de cálculo. Então a gente já fez essa questão lá no nosso Google Meet, tá? Essa questãozinha já está respondida lá no Google Meet. A gente achou aí para a água, a gente achou 1.000 calorias e para o óleo a gente achou 470 calorias, beleza? Aí aqui embaixo aqui tem a número 4, ó. De acordo com o gráfico, esse gráfico aqui, esse é maneiro, cara, calor latente, aquele calor onde a gente vê que vai mudando, a temperatura vai mudando. De acordo com o gráfico, o que ocorreu com a temperatura e o estado físico da água nos trechos indicados por algarismos romanos. Então vamos lá, você tem quantidade de calor, ali na barrinha, lá no final quantidade de calor, menos 20 graus Celsius, sobe, aí tu tem um gelo, para a água, aí do lado você tem uma gotinha d'água, em cima você tem uma água e uma nuvem, e do lado você tem uma nuvem. Então vamos lá, vamos traduzir isso aí. De acordo com o gráfico, o que ocorreu com a temperatura e o estado físico da água nos trechos indicados por algarismos romanos. Então vamos lá, nos trechos 1, 3 e 4, olha aqui, ó, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, a temperatura aumentou. Tá? Então aqui a gente está vendo que a temperatura está aumentando, do 1 para o 3 e do 3 para o 4, a temperatura aumentou, beleza? Nos trechos 2, 1, 3 e 5, tá? 1, 3 e 5, a temperatura aumentou. Nos trechos 2 e 4, a temperatura permaneceu constante. Olha aqui, ó, que no 2 ela permanece em 100 e no 4 ela continua no 100, diferente do 1 ao 5. Do 1, o 1 ela começou em 0, em menos 20 foi a 0, tá? Do 1. Do 1 aqui é o 3, do menos 20 ao 0, tá? O 1. O 3 ela vai do 0 ao 100, beleza? E o 5 ela vai do 100 até um valor acima, ou seja, entrou em ebulição, tranquilo? No trecho 2, ocorreu fusão, olha ali a água sólida se transformando em líquida, e no trecho 4 ocorreu ebulição, o líquido indo para o gasoso, tranquilo? Transformações químicas, físicas aí, não tem jeito, transformações físicas da água, beleza? Questãozinha maneira, gostei, hein? A próxima aqui está associada à propagação de calor, número 5. Ó. O que é necessário fazer com o termômetro para verificarmos a temperatura de um corpo? Basta colocar em contato com o corpo. Se você quer saber se o termômetro vai aumentar ou não, você tem que colocar no corpo para saber a temperatura desse corpo. Beleza? Aí aqui embaixo aqui a gente tem a questão número 6. Ó. O que irá acontecer com a temperatura da colher nessa situação? A gente tem ali uma colher de ferro. Tá? Vai acontecer que a temperatura vai aumentar. A temperatura aumenta por quê? Porque, no caso aqui, ela está recebendo calor da água. Está recebendo calor dessa água e da panela, então a temperatura dela, lembra que calor é a troca entre corpos? Então a água ali está passando para a colher. Então se tu botar a mão ali, não bota a mão, não vai se queimar, tá? Próxima questão, número 7. Questão de número 7. Tá aqui, ó. O que aconteceria na situação acima se uma pessoa tocasse no cabo dessa colher? E se essa colher fosse de madeira? Então, olha só, na situação acima ali, a água está a representação de uma colher de alumínio dentro de uma panela com água sob chama de um fogão. Então, está quente, a gente acredita que está quente. Então, se a pessoa meter a mão ali e segurar, vai se queimar, tá? O que aconteceria na situação acima se uma pessoa tocasse no cabo dessa colher? Ela iria se queimar.
E se esse cabo fosse de madeira, não iria acontecer nada, ele poderia até aquecer, mas a madeira ela não é uma boa condutor de calor, tá? Então ela poderia até ficar quentinha, mas você daria para pegar de boa, tá bom? Isso é 7. Questão 8. Essa questão é pessoal. Outra situação em que ocorre propagação de calor por meio da convecção térmica é na formação do vento, tá? Onde você tem temperatura quente, temperatura baixa, se eles vão trocando, aí esse movimento vai formando o vento. Elabore em seu caderno um esquema com a imagem e texto que expliquem como ocorre a formação do vento e destaque a corrente cíclica que se forma. Ou seja, é mais ou menos como tem ali, ó. O quente sobe, o frio desce, o quente sobe, o frio desce. Mais ou menos o que acontece aí com o ar-condicionado, tá? Ele condiciona o ar quente que está lá em cima, que está aqui embaixo, o ar frio ele sai dali, como o ar frio é denso, ele tende a descer, correto? Então ele vai empurrando o quente para cima, beleza? Então essa aqui é pessoal, só aí se vocês botarem no Google, aí vocês vão achar um monte de explicação para isso aí. Eu quero ver no caderno, tá? 8. A 9 aqui, ó. Página 250, questão 9, página 250. Como você acha que as pessoas sentem o calor do aquecedor elétrico se elas não o tocam? Interessante isso aí, né? Então seria que para a gente, eu acho que para a gente sentir o calor, a gente teria que tocar. Só que esses aparelhos, eles emitem ondas eletromagnéticas, tá? E de infravermelho. Então por isso que a gente sente. Então as ondas eletromagnéticas infravermelhas, quando a gente chega a mão perto de mais ou menos uma certa distância, aquele calor é trocado, é passado para a gente. Beleza? E com isso, a gente vai para a questãozinha aqui, uma paginazinha aqui, dá 2 páginas de exercício, página 255 e página 256. Vamos lá? Exercício tranquilo também, de boa. Olha só. Nós temos aí uma moça tomando chá, e na situação C, é o que? Churrasco no chão. Olha só, circula o tipo de propagação de calor que está acontecendo em cada situação apresentada nas fotografias abaixo. Justifique sua resposta em cada caso. Show de bola, vamos lá. Então, numa pessoa misturando açúcar e um chá quente, está lá, com a colherzinha misturando açúcar. O que está acontecendo ali? A gente tem uma irradiação de calor? Não. A gente está tendo uma conversão de calor? Não. A gente está tendo uma condução de calor, ou seja, pode-se dizer que o calor do chá está passando para a colher, tá? Então, olha só, condução, a justificativa, ocorre a transferência de calor do chá para a colher. Ocorre a transferência de calor do chá para a colher. Nessa opção C, a B está aqui embaixo, tá? Opção C, a gente tem ali um churrasco no chão, tá? Se é no chão, a gente viu lá. Se é no chão, esse calor está sendo irradiado. Você não tem condução, você não tem convecção. Você tem uma irradiação desse calor, tá? Por quê? Justificativa. Porque a fogueira emite ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho. Por isso. Então esse calor vai subindo ali, então vai queimando a carne de boa, tá? E a questão C, o ar-condicionado, acabei de explicar para vocês ali, ó. Então aqui você não tem nem condução nem radiação, aqui você tem uma convecção de calor, tá? Por que isso acontece? Porque o ar quente, o ar frio, ele é pesado, então se ele sai lá de cima, ele tende a descer. Se ele é frio, ele tende a descer, logo empurrando o ar quente para cima. Por isso é interessante, vocês podem reparar, que os ar-condicionados eles sempre ficam no alto. Antigamente, em algumas casas aqui até colocavam o ar-condicionado embaixo. Poxa, mas como o ar é frio e ele tende a descer, poxa, se você tivesse a uma certa altura, você só ia sentir o frio na perna. Tá? Então, por isso que o ar-condicionado fica em cima. Essa número 2 é cálculo, a gente fez lá no MIT, tá? Então na letra E a gente achou 25 calorias e na letra B a gente achou 398,5 calorias, tá? Lembra que a gente fez lá no MIT? Fácil também. Vocês estão tranquilos, expliquei de boa para vocês. Tá? E a última aí, a última a gente já começa com uma questão pessoal, faça uma pesquisa e explique por que isso acontece. Quando o congelador está com uma camada espessa de gelo, como mostra a fotografia ao lado, os alimentos demoram mais para congelar. Para evitar essa situação, é preciso fazer o degelo periodicamente. Olha a troca de calor aí de novo. Faça uma pesquisa e explique por que isso acontece. Mas já vou dar um bizu para vocês aqui. Isso acontece porque quando ela tem muito gelo, ela dificulta a troca de calor entre a geladeira e o alimento que está ali. Tá?
além do gelo ser um mau condutor de calor, então dificulta a troca de calor entre o congelador e o alimento. Tá? Até porque o que congela não é o gelo, o que congela é o congelador que está passando ali essa caloria baixa, vamos dizer assim, para o alimento que está ali. Então quando você tem o gelo, ele é um mau condutor de calor, tá? Isso que às vezes é bom a gente digelar. É aquele negócio, né? As pessoas quando moram no gelo, às vezes elas fazem a casa no próprio gelo. Ficam ali dentro do próprio gelo e eles ficam quentinhos. Mau condutor de calor. Letra B. O excesso de gelo no congelador pode aumentar o consumo de energia elétrica? Claro, sim. Por quê? Porque o gelo dificulta a troca de calor entre o alimento e o congelador. Logo, se dificulta a troca de calor, ele vai gerar muito mais energia. Tá? Número 4. A resposta aí da letra A é irradiação. E a letra B aqui embaixo, tá? Letra A é irradiação e a letra B aqui embaixo é uma questão pessoal, tá? Por que você não marcou condução e convecção? Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa correção, tá? Fiquem com Deus.